Oi, tudo certo? Seja muito bem-vindo ao sexto episódio do podcast Ei, escuta aí, o podcast histórico do Maranhão. O episódio de hoje é uma continuação do quinto episódio, onde analisamos a primeira fase da economia maranhense marcada por pobreza e economia de subsistência. Hoje veremos a Arecatita como um momento de prosperidade econômica graças às políticas de Pombal e à Companhia de Comércio. Sendo assim, serão abordadas algumas medidas tomadas para administrar o estado do Maranhão no período pombalino, cabendo também destacar algumas características da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. A priori, vale destacar que a partir de 1755, segundo grande parte dos historiadores que escreveram sobre a história do Maranhão, a situação econômica do estado começa a se alterar, passando de um estágio de pobreza acentuada para uma região rica, baseada na agroexportação e no trabalho escravo africano. O responsável por essa mudança foi Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, que naquele momento era o primeiro-ministro do rei Dom José I. Tendo como panorama a crise do sistema colonial e a emergência da fase industrial do capitalismo, que exigia matérias-primas e novos mercados, o Marquês de Pombal empreende uma série de ações que pretendia dinamizar a economia de Portugal a partir do comércio e exploração de suas colônias, em especial o Brasil. Jerônimo de Viveiros, no seu livro História do Comércio no Maranhão, destaca algumas mudanças empreendidas por Pombal, onde ele simplificou no reino os despachos e os tornou menos dispendiosos, facilitou as baldeações, diminuiu os direitos de entrada e os reduziu em 50% quando o gênero fosse exportado. E nas colônias, ele taxou o preço máximo dos artigos, determinou os fretes e também estabeleceu a ordem dos embarques, regulamentando tudo isso de maneira muito opressiva. No que se refere ao Maranhão e Grão-Pará, ele criou em 1755 o que seria a grande propulsora do crescimento e esplendor da economia maranhense, a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Antes da criação, ele conferiu ao seu irmão Francisco Xavier de Mendonça Furtado, nomeado governador do Maranhão, um conjunto de atribuições destacadas por Jerônimo de Viveiros, sendo elas a mudança do centro administrativo do estado, que seria transferido de São Luís para Belém, e também de sua denominação, passando a se chamar Estado do Grão-Pará e Maranhão. Proibição da escravização dos indígenas, podendo os colonos utilizar apenas o trabalho escravo africano, atenção à defesa do território, equipando tropas e fortes, expulsão dos jesuítas e também o incentivo por parte do governo ao comércio, lavoura e economia extrativa. Foi concedido à Companhia de Comércio o monopólio do tráfico de escravizados, da navegação e do comércio de exportação e importação por 20 anos. Os empregados da companhia possuíam justiça especial, exclusiva para eles, e os seus navios tinham preferência nos portos e despachos sobre qualquer outro. Além disso, todas as embarcações saídas do Grão-Pará e Maranhão eram obrigadas a seguir comboio com os navios da empresa monopolista. Viveiros destaca que, de fato, introduzindo escravos africanos para o trabalho, os quais vendia a preços módicos e a longo prazos, adiantando o numerário aos colonos para a fundação de campos de lavoura, fornecendo sementes, entregando mercadorias no ano para serem pagas no seguinte, financiando negócios, comprando os produtos coloniais a justo preço, estabelecendo a navegação para o reino e agindo em tudo com lisura e propriedade, a Companhia de Comércio transformou a nossa penúria em fartura e a nossa pobreza em riqueza. Entretanto, essa era de prosperidade não dura muito. Após a morte do rei Dom José I e a ascensão de Dona Maria I em 25 de fevereiro de 1778, a companhia foi extinta e o Marquês de Pombal demitido do cargo de primeiro-ministro. Uma série de proibições e medidas anulou a política pombalina e reorientou a administração e o comércio de Portugal com suas colônias. E assim como o período pombalino, o sexto episódio do podcast Escutaí chega ao fim. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, pois é sempre muito importante o seu feedback. Nos vemos no próximo episódio e até mais!